Sejam todos bem-vindos. E você pode estudar de casa porque ele é pela plataforma, tá? A gente faz pelo Google Meet, tá? Então é só acessar o celular lá e participar com a gente desses estudos, tá? São estudos doutrinários muito importantes para quem está começando, principalmente, né? E quer seguir na doutrina espírita, aprender mais, conhecer mais sobre a doutrina, tá ok? Hoje nós vamos ter um modelo de palestra híbrida, tá? Porque o nosso irmão ele é de outro estado, tá? A gente até convidou ele para comparecer aqui hoje, porém devido à agenda dele ele não conseguiu. Ele até gostaria de vir, mas ele não pôde vir aqui hoje estar com a gente. Então ele vai fazer do outro estado, tá? E a gente vai repassar aqui para vocês no telão daqui a pouco. O nome dele é Jefferson, tá? Ele já fez umas 3 palestras ou 4, se eu não me engano, para nós. Ele é de Taubaté, psicólogo, tá? Realiza trabalhos dentro do movimento espírita e também é escritor espírita, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele hoje, como todos nós aprendemos sempre, né? E eu queria convidar também o nosso irmão Marinho, que vai fazer a página, tá? A página, para quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez e ainda não conhece a doutrina, ela é uma preparação do ambiente antes da gente ir para a palestra, tá ok? Então a gente começa a se preparar e depois assiste a palestra, tá? Só lembrando sempre que no Espiritismo não existe nenhum ritual, tá, na doutrina, a gente segue só uma formatação da palestra pública, tá? Então queria convidar o Marinho para fazer a página para nós. Pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Então tá bom. Tem que usar. A leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Chico Xavier. É o capítulo 7, aos discípulos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. O homem que se internou pelo território estranho dos discursos, sem atos correspondentes à elevação da palavra, expõe-se cada vez mais ao ridículo e à negação. Há muitos séculos prevalece o movimento de filosofias utilitaristas. E ainda agora não escasseiam orientadores que cogitam da construção de palácios egoísticos à base do magnetismo pessoal e psicólogos que ensinam publicamente a sutil exploração das massas. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante, da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Novos discípulos, por isso, vão surgindo além do sacerdócio organizado. Irmãos dos sofredores, dos simples, dos necessitados, dos espíritas, cristãos encontram obstáculos terríveis na cultura intoxicada do século e no espírito utilitário das ideias comodistas.
Há quase 2000 anos, Paulo de Tarso aludia ao escândalo que a atitude dos aprendizes espalhava entre os judeus e a falsa impressão de loucura que despertava nos ânimos dos gregos. Os tempos de agora são aqueles mesmos que Jesus declarava chegados ao planeta. E os judeus e gregos, atualizados hoje nos negocistas desonestos e nos intelectuais vaidosos, prosseguem na mesma posição do início. Entre eles, surge o continuador do Mestre, transmitindo-lhe um ensinamento com o verbo santificado pelas ações testemunhais. Aparecem dificuldades, sarcasmos e conflitos. O aprendiz fiel, porém, não se atemoriza. O comercialismo da avareza permanecerá com escândalo, e a instrução envenenada demorar-se-á com os desequilíbrios que lhe são inerentes. Ele, contudo, seguirá adiante, amando, exemplificando e educando com o libertador imortal. É uma leitura assim, quando eu peguei, ele me convidou para fazer essa leitura, eu olhei, né? Falei, nossa, uma leitura difícil da gente interpretar. Mas depois a gente vai pedindo a orientação espiritual, porque eu penso que se nós estamos aqui, nós somos induzidos, ou intuídos, seria o termo melhor, para que a gente esteja aqui, procurando. Todos nós temos uma necessidade na Casa Espírita. Eu conheci a Casa Espírita pela dor, né, há 14, 15 anos atrás. E muitos de nós vêm aqui, mas já veio assim, de uma educação jovem. Que bom que vieram, nós temos muitos jovens aqui, e que eles possam continuar. Mas aqui, resumindo, eu entendi aqui que é o seguinte: a gente tem muitos discursos, a gente tem muita teoria, a gente tem muita pregação, e o que Jesus mostra para a gente é que a atitude é que é importante. Não é eu vir aqui em cima falar, se eu saio aqui, pego meu carro, a primeira pessoa que me dá uma fechada, eu fico nervoso, né? Eu lembro de um colega que falou que uma vez um senhor de muita idade, numa Brasília, fechou ele num Toyota, que ele tem, um carro que ele tem, e ele ficou blasfemando, xingando essa pessoa o tempo todo. Eu falei, olha, fulano, essa pessoa nem deve lembrar que te fechou, ele deve ter feito aí, talvez pela idade dele, ele falou que deve ser uma pessoa de mais de 80 anos, ele nem imagina que te fechou, o carro que ele deve ter há uns 50 anos, e você fica blasfemando e xingando. Então não adianta, essa ira que você tem é sua, não é dele. Então não adianta, essa atitude não resolve nada. E é uma pessoa assim que, quando eu era de outra religião, ele frequentava comigo, trabalhava comigo desde jovem, nós éramos jovens e somos amigos até hoje. Mas eu não estou julgando meu amigo, não, porque eu também não sou perfeito, não. Quando eu saio daqui, eu posso ter muitas imperfeições ali fora. Mas essa leitura vem dizer exatamente para nós que não adianta nós termos um monte de teoria, estudarmos a fundo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e chegar lá fora, no primeiro momento nosso, a gente se magoar, se chatear, a gente se aborrecer. E às vezes a gente se aborrece com aquele que é o próximo, e o próximo é o próximo mais próximo, né, que às vezes está com a gente. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, o filho, pode ser o pai, a mãe, o irmão, não importa. E muitas das vezes a gente blasfema e a gente não põe o que diz aqui, que é a ação que a gente deveria ter, a ação de entender o outro. Não é só a ação material, mas a ação espiritual, porque de teoria nós estamos cheios. Todos nós conhecemos a palavra, todos nós sabemos o que o verdadeiro Cristo veio trazer para nós aqui, o verdadeiro e único, né? Cristo veio trazer para nós. E muitas das vezes a gente deixa passar isso. Meus irmãos, que Deus esteja no coração, Jesus esteja sempre iluminando nossos passos aí, e que a gente entenda, então, que o importante é a ação e não a teoria. Obrigado, Marinho, pela página. Nós vamos dar sequência aqui na continuidade. Só lembrando a todos que a gente está pedindo para quem subir, né, ao salão para utilizar a máscara, tá? Porque a gente está aí no combate ao Covid ainda, e aqui é um salão pequeno, né, onde a gente está muito próximo um do outro, então a gente está tomando essa medida preventiva, tá? Para todos nós, para a nossa saúde, dos nossos entes queridos. Então, quem quiser receber o passe, no final da palestra, após a palestra, a gente vai fazer o passe aqui presencial, tá? O passe ele é aplicado aqui na frente, então a gente fecha as cortinas e aqui à frente vira a cabine do passe, tá?
Pedindo a todos sempre a colaboração com os celulares para verificar se estão desligados, tá? Para não haver interferências. E no final do passe, procurar sair da casa espírita em silêncio para que os outros irmãos possam se manter concentrados ao receber o passe. Tá ok? E assim a gente auxilia a espiritualidade também. Agora a gente vai fazer a nossa prece inicial. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento em Deus, nosso Pai de infinito amor e infinita misericórdia, agradecendo a Ele a bênção da oportunidade de termos chegado nesta casa de oração, de termos sido acolhidos neste hospital espiritual, no qual estamos sendo tratados desde o momento em que pisamos o portão. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ampare, que Jesus, nosso Mestre, possa também nos amparar nas nossas decisões do dia a dia, para que tenhamos discernimento, para que usemos a sabedoria que já acumulamos em nós, em favor do próximo, em favor do bem, e que possamos sempre estarmos alinhados com o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que nos consola, que nos esclarece, que alivia as nossas dores. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram aqui neste hospital em tratamento, que possam receber o amparo, o auxílio magnético, o remédio que vem da farmácia do Cristo para suas dores emocionais, e que possamos, Senhor, com a tua permissão, sairmos desta casa hoje melhores que chegamos, com os corações mais acerenados e com a certeza de que o Cristo vive e reina dentro de cada um de nós. Que a paz do Divino Messias nos envolva a todos, hoje e sempre em sua energia amorosa, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos projetar aqui o nosso irmão Jeff. Muito boa noite a todos. Acho que ele já entrou, gente. Vou passar a palavra para ele então, porque não deu tempo da gente falar. Oi, oi. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. É sempre um prazer enorme poder estar junto aos senhores. Este querido centro espírita que é um ponto de luz e que vem lembrando o nome deste baluarte da doutrina, Zico Horta, um grande trabalhador dentro da seara cristã espiritista. Muito bela a leitura que antecedeu, muito belos comentários do querido confrade, que vem relembrar a importância não somente de se estudar, porque aprender, ler é fundamental, sentir é primordial, vivenciar é transformador. Mas para vivenciar algo é preciso agir, é preciso se movimentar. E são nestes conceitos, dentro desta rampa que aqui foi colocada, que vamos abrir a temática da noite. Aliás, muito boa noite a todos os irmãos internautas, a todos aqueles que aí estão também fisicamente. Quero ressaltar que não foi possível, por conta de alguns encontros pessoais, alguns afazeres, estar aí fisicamente, mas na próxima oportunidade, na próxima vez que aqui estiver junto a este centro, com certeza irei estar aí junto aos senhores. É sempre um prazer e uma alegria poder, então, compartilhar destas mensagens libertadoras que ecoam de Jesus à luz da doutrina espírita, porque se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espiritismo é o roteiro seguro que nos faz encontrar este caminho, compreender esta verdade e, consequentemente, achar a verdadeira vida, a vida espiritual. Então, a temática da noite, meus queridos, é que Jesus é um modelo e guia para a evolução do ser, temática verdadeira. Então, vamos fazer um passeio pela história
Quando a gente voa lá para as páginas do Antigo Testamento, nos livros que compõem o Pentateuco mosaico, a gente vai ver no decorrer, seja em Levítico, seja em Gênesis, seja em Êxodo e tantos outros livros, que a palavra temor permeia o Antigo Testamento, porque o temor era utilizado como ferramenta de contenção. Mas também temer a Deus era para aquele povo de antigamente um sinal, um significado de que respeitava-se o Criador. Então, quando falava aquele homem é temente a Deus, significa aquele homem respeita a Deus. E também no sentido propriamente da palavra falando de temer. Então a gente pega a filosofia mosaica, os ensinamentos, essa teologia, a gente vai ver que Moisés lidava com crianças espirituais. Este trabalhador abnegado, missionário do Cristo, justamente por lidar com crianças embrutecidas, ele tinha que colocar regras mais duras, ele tinha que civilizar aqueles seres de coração embrutecido, aqueles seres que ainda eram impulsionados pelos instintos, aqueles indivíduos que deixavam ainda que os prazeres materiais coordenassem suas consciências. Portanto, por vezes pervertiam a liberdade, o livre-arbítrio em libertinagem, agiam sem pensar nas reações de suas ações. E aí, Moisés, não somente na condição de um missionário, de um revelador da lei divina, de um precursor do Cristo, mas também atuou ali na figura de um legislador. Ou seja, aquele que colocou leis naquela sociedade, leis entre o povo hebreu, que civilizassem, que contessem as ações. E, portanto, por que Moisés também colocou este Deus castrador, esse Deus um tanto quanto antropomórfico, ou seja, um Deus humano? Porque aquele povo precisava, entendam, gente, eram ainda crianças espirituais, espíritos que estavam em plena evolução consciencial, mas, sobretudo, nos campos morais. Por isso que, se Moisés trouxesse aquele Deus que Jesus trouxera, o Deus cósmico, o Deus que é amor, o pai que acolhe o filho que erra, aquele pai que é fincado na parábola do filho pródigo, este pai ainda, para aquele povo, estava distante. E aí Moisés o materializou, no sentido de que Deus, muitas vezes, até mesmo no Antigo Testamento, possui paixões humanas, ele pune, ele exclui, ele dá privilégios a um e a outros. Então, era preciso que eles entendessem que estas penas, que tanto os ensinamentos divinos, muitos deles no Antigo Testamento, foram materializados para que aquele povo entendesse. Só que, como eu disse, o temor predominava. E o temor não é ferramenta de reeducação, de evolução. Ele é ferramenta de contenção. Só que a contenção, a pessoa, olha só, contenção, ela é contida até um certo ponto. O temor, ele vai ser vencido, e quando ele for vencido pela razão, obviamente que aquela ferramenta que era utilizada para gerar temor não vai mais gerar aquele efeito. Mas foi ocorrendo também, além disso, aquele povo estava então cansado do temor. Eles queriam saber mais. Mas eles tinham sede, assim como nós, de amor. E quem poderia trazer este amor? Senão ele, a personificação, de acordo com João, o verbo, o logos,
encarnado, a manifestação do amor de Deus, da vontade do Pai, como João bem relembra, abrindo seu evangelho. Então, Deus é amor e este verbo decidiu, então, encarnar entre os homens. E aí começou uma epopeia, um poema de amor, de sacrifício, mas, sobretudo, um poema de redenção para todas as almas caídas. Era, então, numa noite singular, em que a lua parecia brilhar mais do que o normal, em que as estrelas ardonavam o céu como se estivessem preparando aquele humilde celeiro para um clima de festa. E, de fato, os céus estavam em festa, porque o governador, o co-criador do planeta, ali desceria, naquela manjedoura tão singela, tão simples, tão humilde, tão modesta, ele que poderia ter escolhido palácios de ouro, tronos suntuosos. Não. Ele não quis nada disso. Ele escolheu a simplicidade de uma manjedoura. E ali Maria, figura iluminada, que ali recebendo aquele espírito na condição de espírito puro. Então, que fato interessante, não é? Ele escolheu a manjedoura. Era ali que aquele trono de palha receberia Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Naquele exato momento, a história da humanidade, de forma silenciosa, potente, começaria a ser transformada. Porque o amor, este sim, aperfeiçoa, porque o amor renova, nos reconstitui, nos reconduz aos braços do Pai. Mas foi ali, na simplicidade e na humildade. Jesus nasceu, ou melhor, encarnou, exemplificando lições preciosas. Uma delas, a da humildade. A humildade, Jesus mostrou e quis fincar no solo de nossas almas, de nossas consciências, que quando escolhermos caminhar para determinadas direções, seja para concretizar uma obra exterior, mas sobretudo uma obra interior, sempre é preciso fazer dela o primeiro passo. Sempre é preciso fazer desta virtude o guardião de nossas consciências. Porque sem humildade, nós não conseguimos estabelecer vínculos uns com os outros. Sem humildade, não conseguimos estabelecer, ademais, vínculos conosco. Sem humildade, não conseguimos fazer este alto mergulho. Sem humildade, nós começamos a enxergar o outro como rival e não como irmão. Nós começamos, então, a instalar uns para com os outros os laços de rivalidade, e não aqueles que devem ser verdadeiramente feitos, que são o de fraternidade, o de caridade. É a humildade que possibilita o germinar de outras virtudes. Não foi por um acaso que Jesus colocou esta bem-aventurança em primeiro lugar, lá no Sermão da Montanha. Porque Jesus nunca jogou palavras ao léu. Na obra Kardec, A Chave para Entender Jesus, o autor vai mostrar ao decorrer desta obra, mas sobretudo lá no último capítulo, As Bem-aventuranças, que é importante a gente entender que as bem-aventuranças possuem uma conexão uma com a outra. De fato, que uma pessoa, para ser bem-aventurada em suas aflições, ou seja, resignada, ela precisa, antes de tudo, ser humilde. Porque sem humildade eu não tenho resignação. E a resignação é a submissão à vontade do Criador.
É aceitar que aquilo que nos chegou não é uma punição, é um reflexo de nossas ações, que pode ser também, não somente no caráter expiatório, mas também pode ser uma prova. Portanto, uma dor, um problema, uma adversidade pode também ter um caráter probatório. Mas aquele que não é humilde, consequentemente, não poderá ser resignado, manso, justo, misericordioso, limpo de coração e, portanto, pacificador, que são as bem-aventuranças que Jesus colocou, abriu o Sermão da Montanha, que, ao meu ver, é o núcleo do Evangelho. Ele abriu com as bem-aventuranças uma série de virtudes que todos nós devemos adquirir. Por isso que ali na manjedoura a lição importante é a da humildade. E a humildade não está vinculada a vestes, ao jeito de falar. Humildade é sentimento, é ação. Muitos se dizem portadores de tais virtudes, muitos vestem uma máscara da humildade, quando na verdade essa humildade ela é falseada pelo orgulho que está por detrás. Então, quero ser humilde, quero que me vejam como uma pessoa humilde, para que eu seja aceito, para que eu seja bem visto, bem quisto pelos outros. Isto é uma pseudo-humildade. Isso é falso. Reconhecer as qualidades também não nos torna indivíduos arrogantes. Por vezes escutamos que uma pessoa humilde não reconhece as suas qualidades. Não, uma pessoa humilde não exalta as suas qualidades, porque ele exemplifica aquilo que ele tem dentro dele. Mas uma pessoa humilde reconhece aquilo que tem e aquilo que não tem. Eu tenho X qualidade, Jefferson, mas também tenho este defeito. Por isso que a humildade deve ser, sem dúvida nenhuma, o nosso trajeto. Porque aquele que é humilde e pobre de espírito, dele será o reino dos céus. Mas a manjedoura, além disso, também significa sentido e direção. Porque aqui estamos falando que Jesus é modelo e guia para a evolução do ser. Que ser? Este ser que somos, que de acordo com André Luiz, do princípio inteligente, a sua primeira encarnação, processo que estima-se ser mais de 1 bilhão de anos. Ou seja, aquele princípio inteligente que lá está estagiando no princípio mineral. Ali, de acordo com Emmanuel, na obra O Consolador, há então a vertente da atração. Portanto, o reino mineral subtende-se. Ali há uma força mecânica, ali há a constituição da lei de atração, o princípio dela, nas moléculas que se atraem, que se aglutinam, que formam os minerais. Então, olha que coisa linda e que bela. E depois vai ascendendo para o reino vegetal. Ali, então, nós vamos constituir, tá? Nós vamos estar, olha que coisa linda e bela, nós vamos estar neste reino, nos primórdios das sensações, da vitalidade. Depois para o reino animal, instinto. Depois, reino hominal, razão, sentimento. Tudo isso estima-se, de acordo com André Luiz, mais de 1 bilhão de anos. Então, é para este ser, é neste ser que o Evangelho vai obrar. Neste ser milenar que somos. É lá nos nossos instintos, no nosso aspecto primitivo, que Jesus vai obrar. Mas ele só pode obrar em nós, ele só pode nos transformar por intermédio da virtude da humildade. Porque quem a tem proporciona a construção do reino dos céus. E o que é o reino dos céus?
Eu acho uma passagem tão linda que se encontra na obra Antologia Mediúnica de Natal, psicografia do nosso iluminado Chico Xavier, junto a diversos espíritos, e um destes é o nosso querido Humberto de Campos, sempre amado por todos nós. Este espírito vem nos trazer uma lição, um momento, né, de fato, ele vai trazer um fato que havia em Jerusalém um velho que se chamava Simeão. Aliás, Lucas o cita em seu evangelho, mas Humberto de Campos, esse momento em que Maria, junto a José, leva Jesus, menino, para ser ali abençoado por esta pessoa que se chamava Simeão, que era um ancião muito venerado e respeitado pelaquela sociedade. Lucas fala muito pouco e Humberto de Campos vai ampliar o que aconteceu nesse encontro. E aí, Simeão pega aquela criança, fica emocionado, abençoa, e aquela criança começa a falar a ele sobre esta obra que é o Reino dos Céus. Fato curioso é que aquele ancião começa a indagar aquele menino, aquela criança, começa a dizer, olha, sua missão é grandiosa, por que tu não escolheu, então, os palácios de ouro, os exércitos? Como vai concretizar esta obra de Deus tão grandiosa sem a ajuda de exércitos, de influências poderosas? Me diga, ó pequena criança, aonde tu concretizarás esta obra da qual tu és predestinado. E aí, Jesus, menino, fisicamente, bate diversas vezes no peito de Simeão, mostrando ao querido ancião e a todos nós que a obra de Deus se opera no coração de cada um. É ali que silenciosamente, que de forma transformadora, Deus inicia a sua obra. Dentro de cada um de nós. Mas para que este reino possa encontrar guarida, para que este reino possa ser construído, é preciso ter a virtude da humildade. Ele é guia e modelo desde o berço. Conseguem perceber, meus queridos? Desde o berço. Desde do berço, Jesus vem exemplificando o caminho que devemos seguir para evoluir, para despertar aquilo que Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, denomina como sendo as potências, germes de potencialidades que dormitam no fundo de nossa alma, que ali foram colocados pelo Criador. E que a cada passo em direção do amor e a cada passo que mergulhamos em nós e que saímos para amparar ao próximo, estes germes eclodem. O amor, a fé, a fraternidade, a felicidade e tantos outros. Então, é aqui, ó, que Cristo quer obrar. E quando nós vamos, então, analisando a trajetória do Cristo, na condição de trazê-lo como modelo e guia, entendemos que foi de primazia a virtude da humildade, porque sem humildade não conseguimos desenvolver a caridade, e a caridade é o amor em ação. A caridade é a auréola do amor divinal. A caridade é o lenitivo que Deus nos oferta para que nossas dores sejam atenuadas, para que as dores do outro também o sejam. Sem caridade nada somos, nada seremos, já relembra apóstolo Paulo de Tarso. Por isso que o codificador colocou que fora dela não há salvação. E eis aqui então, na pergunta 625,
as entidades venerandas, afirmando ao codificador Allan Kardec que Jesus é o nosso modelo e guia. Portanto, quando Jesus asseverou, quando a doutrina espírita, melhor dizendo, asseverou esta verdade naquela obra que se intitula O Livro dos Espíritos, gente, isso é grandioso. Porque neste exato momento o Espiritismo descrucificou o Cristo da cruz. Descrucificou o mestre dos dogmas, das incompreensões, da fé cega que o crucificaram, para colocá-lo aqui, do nosso lado. É aqui que Jesus está. Jesus está em cada coração. Ele vive. Vive por intermédio de cada mão que se prontifica a amparar, a ajudar, a consolar. Ele vive nos lares que acendem o amor, a fraternidade. Ele está em todos os locais. Esta é a visão que Jesus tem a nós espíritas. Ele é o mestre de vivos. De vivos. Estar em Jesus é vivenciar a vida em abundância. Estar com Jesus é possibilitar a si mesmo novos rumos. Porque se a primeira revelação foi o pilar da revelação posterior, dirá o Emmanuel na obra Consolador, pergunta 282, que o Evangelho é o edifício da redenção das almas. E neste edifício, em cada andar, em cada cômodo, encontramos Jesus com uma lição. Uma lição diferente que serve para cada momento de nossa vida. Às vezes, o nosso momento é um momento de dor. E aí, aquela lição memorável, porque ele é a nós guia e modelo. Aquela memorável lição dele no barco, com os apóstolos ali estavam ansiosos, angustiados, porque uma tempestade estava tomando o barco, e Jesus naquela calmaria levanta-se, eles acordam, o mestre, ele levanta-se, repreende a tempestade e diz aos homens, aqueles apóstolos que ali estavam no barco com ele, homens de pouca fé. Então, talvez, para aqueles que estão no meio da tempestade, a gente sabe que, por vezes, as aflições, sejam elas no caráter psíquico, sejam elas no sentido físico, sejam elas exteriores, nos buscam. E, por vezes, nós perdemos a consciência, o desespero se instala, a desesperança começa a querer tomar conta. Mas estar na tempestade com Jesus é sair do barco para viver a tempestade com ele. Assim como Simão Pedro fizera numa passagem posterior. Ele saiu do barco, caminhou sobre as águas com o Cristo, vacilou, afundou, mas na hora que estava afundando, ele ergueu a mão e ele lembrou do Cristo. Então, por vezes, a tempestade vai se fazer presente, mas a fé é substancial, porque a evolução do ser opera-se não somente pelo amor, porque o amor aperfeiçoa, mas a dor educa e, por vezes, desperta. Allan Kardec, na obra Gênese, no capítulo 3, ele vai dizer que a dor é o aguilhão que impele o homem para frente, rumo ao progresso. O aguilhão é um ferro pontiagudo. Olha que comparação magnífica que o Criador fez. Imaginem os senhores uma estrada reta, só que essa estrada é construída na beira de um abismo. E na beira desse abismo tem um monte de ferro pontiagudo. E tem um caminho para a gente seguir. Todas as vezes que a gente
começa a ir em direção a esse abismo, a gente vai ser espetado por este ferro. O que isso simboliza a nós, espíritos viajores? Que este ferro é aquilo que nos reconduz aos braços do Cristo. Não é isso que o Espírito da Verdade coloca lá? Ovelhas desgarradas da casa de Israel. Então, todos nós, em algum momento de nossa jornada, como aqui foi dito, secular, milenar, nós nos desviamos. De que caminho? O caminho do amor, o caminho da fé. E o amor é amar não somente a si, porque amar a si, ame a si e ao seu próximo, como a ti mesmo. É um ensinamento mosaico que se encontra em Levítico. Jesus viera ampliar este ensinamento, dizer que o próximo é aquele que está em nosso caminho, andando na rua, dentro da família, no centro espírita. Esses são os nossos próximos. Mas também veio ampliar o ensinamento do amor, mostrando, olha, amai-vos uns aos outros. Porque se Moisés colocou o amor neste nível, Jesus o elevou, não somente pela caridade exemplificada quando disse amai-vos uns aos outros. Porque o outro agora não é somente o próximo, ou seja, alguém, uma pessoa. O outro é essa parede, o outro é esse centro espírita, é a cadeira, é o animalzinho, é o rio, é a floresta, é o planeta. O outro é tudo, visto que outro significa algo ou alguém. Então, amar o outro é algo tão potente, complexo, mas transformador. Foi como aqui foi dito anteriormente pelo querido confrade que explicou aquela leitura. Amar o outro não é amar somente quando está no centro espírita, sorrindo, sendo um bom samaritano, aí chega em casa, é um tirano, é um carrasco, alguém me fecha no trânsito, eu desço a janela e solto os cachorros. O outro está no trânsito, o outro está naquele que me ofende, o outro está em todos os locais. No gatinho, no cachorrinho, no animalzinho, o outro. Então, disso tudo, desta grandiosidade das coisas, a gente vai entendendo que Jesus é modelo e guia para a nossa evolução. E que não foi por um acaso que ele decidiu exemplificar estes ensinamentos. Então, aqui está sendo dito nesta noite, percebam que Jesus deixou um roteiro e que o Espiritismo é o local seguro para interpretar este roteiro, para torná-lo cristalino, por intermédio da razão, da fé lógica, racional. Porque a proposta espírita é tornar as lições de Jesus tão claras para a gente viver. E toda vez que a gente vive, Jesus está aqui, está lá. Toda vez que a gente vai vivenciando, a gente se transforma em uma candeia do Cristo. A iluminar a si, mas, sobretudo, outras realidades também. Então, percebam que este caminho começa pela humildade, pela simplicidade. Quando Allan Kardec professou fora da caridade não há salvação, e lá na obra Viagem Espírita de 1862 e outras viagens, do codificador Allan Kardec, quando ele vai dar uma série de instruções aos centros espíritas, e lá no capítulo, na primeira parte, capítulo 3, no artigo 2, ele diz que fora da caridade não há salvação, e ele diz que fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Ele mostrou o quê? Que não é por muito saber, não é pelos títulos, não é pelas roupas, não é pelos pertences materiais, pelas aquisições financeiras, que seremos reconhecidos como espíritas, como seguidores do Cristo, mas é pela caridade conosco e para com o outro, que só pode começar por intermédio da humildade. E aí, obrando aqui dentro, por intermédio da humildade, se esforçando para educar, olha, eu tenho raiva,
Então, tem o ensinamento do Cristo, apropriado para esta raiva. Eu tenho ciúmes, tem o ensinamento do Cristo, apropriado para essa fala que se encontra, para este fato que se encontra na parábola do filho pródigo. Então, o evangelho é uma caixa de ferramenta moral que a gente pega cada ferramenta ali para ajustar, para construir dentro de nós. Talvez em uma vida a gente consiga vivenciar 2 lições, mas é o que importa, porque não é quantidade, é qualidade. É isso que Jesus assevera na parábola dos trabalhadores das diversas horas. Todos foram pagos de forma igualitária, independente do horário. Portanto, é a qualidade daquilo que se produz, não a quantidade. Nós podemos ter 30 anos, 40 anos de doutrina espírita, mas se o Cristo não encontrou ainda caminho nas nossas ações, a gente está indo para um caminho equivocado. Lembremos de Frederic Figner se apresentando como irmão Jacó na obra Voltei. Sem luz, fraquinho, ele que foi vice-presidente da FEB. Tá vendo? Não são cargos, mas é dedicação, é obrar em si, é deixar que o Cristo também obre por meio de nós. E aí há 2 ensinamentos que eu acho também fantásticos, para que a gente traga-o como guia e modelo. Na lição da mulher adúltera, lição imortal e bela, nesta lição, quando aquela mulher que fora pega em adultério, fora levada a Jesus, eu sempre digo, né? Curioso que levaram a mulher que adulterou, mas cadê o homem que também adulterou com ela? Fica para as nossas reflexões. Mas aí essa mulher é levada pelos mestres da lei, pela multidão, e aí, é claro, eles querendo colocar uma armadilha para o Cristo, perguntam, mestre, essa mulher que fora pega em adultério, a lei mosaica fala que a gente vai ter que apedrejá-la até a morte. Olha que coisa brutal, primitiva. E o Senhor, que dizes? Olha só, eles jogaram. Porque se Jesus contrariasse o ensinamento antigo, era isso que eles queriam. E aí eu sempre me perguntei por que Jesus, em um momento tão caloroso, imaginem vocês, uma multidão de jovens e velhos, com pedras na mão, prontos para apedrejarem aquela mulher. Jesus, eu sempre pensei, será que Jesus ficou desenhando na areia? Será que isso é fato? Garatuchas, né? Como algumas passagens, algumas traduções bíblicas, ou seja, fazendo desenhos, escrevendo coisas aleatórias na areia. E aí, num livro que se titula Luz do Mundo, psicografia do nosso querido e sempre amado Médium Baiano, Divaldo Pereira Franco, junto ao espírito Amélia Rodrigues, numa mensagem que se intitula Atire a Primeira Pedra, a benfeitora vai dizer a todos nós, numa nota de rodapé, o que Jesus estava fazendo, escrevendo na terra. E ele colocou ali de forma a não ressaltar os erros, mas a deixar que aqueles que estavam ali caíssem em si. E é claro que todos envolvidos pelo magnetismo inenarrável e potente do Cristo caíram em si. Mas Jesus ali estava escrevendo inúmeros vícios. Por exemplo, estava escrito na areia: sexólatra, adulterou, homicida, e tantas outras coisas, de forma que quem batesse o olho ia se identificando. Uma vez, por exemplo, olhei aquilo, nossa, eu já fui adúltero, eu já matei, eu fiz coisa pior. Não julgou a ninguém, mas possibilitou, fez uma ponte, por assim dizer, entre aquela realidade externa que estava acontecendo, para que eles caíssem, mergulhassem neles, na realidade interna. E aí, dos mais velhos para os mais novos, quando Jesus lança eles olham, Jesus lança a memorável frase: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí, dos mais velhos para os mais jovens, começam a ser largadas as pedras.
Então, o que está ocorrendo nesse exato momento? Só que Jesus prossegue. Porque ele acolhe aquela mulher e pergunta: onde estão aqueles que te julgaram, que te condenaram? Eles te condenaram? Não. Então nem eu. Vá e não erres mais. Quando Jesus disse vá e não erres mais, ele deixou entre linha: eu sei o que você fez, minha querida. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para possibilitar para você um novo caminho. Eu estou aqui para lhe possibilitar uma nova forma de caminhar. Isso é lindo, porque por vezes a gente quer pegar as pedras. Famosa história do argueiro e da trave. Do argueiro e da trave. Não é? A gente quer olhar os equívocos, as falhas alheias, para fugir dos nossos, das nossas falhas, dos nossos conflitos íntimos. Por vezes carregamos em nosso coração raiva e tantos outros sentimentos negativos que, de acordo com Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, uma busca interior, só servem para nos danificar o ser, afetando intestino, estômago, nos gerando culpa, que pode gerar transtornos de ansiedade, depressão. Por vezes nós insistimos em pegar as pedras do ódio para acertar outras almas, para diminuí-las com discursos agressivos. Queremos ter posse, por vezes, também sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Então, tudo isso vai nos adoecendo. Distantes do amor, assinamos um contrato com a dor. Só o amor pode nos curar. Só o amor pode nos transformar. Mas não há amor se nós ainda insistimos em pegar as pedras de nossas imperfeições e cultivá-las para jogar no outro sempre. O outro que erra não precisa, naquele momento, somente de esclarecimento, porque o esclarecimento é crucial. Mas, sobretudo, aquele que errou, que está equivocado, precisa de acolhimento, de esclarecimento. É como se fosse um muro. A pessoa sabe que errou, só que o orgulho diz: você não errou. Aí, quando a gente chega com pedra na mão, e por vezes é uma verdade que machuca, não é aquela que Chico professava, que o segredo para se encontrar a paz e o esplendor é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Não é esta. É aquela que machuca, que quer diminuir. Então, esta verdade, porque nem toda verdade desperta e ilumina, tá? A gente tem que dosar, como Jesus dosou conosco. Ele colocou um pouquinho de luz. Até hoje a gente está tentando vislumbrar, desenvolver aqueles olhos de ver para enxergarmos esta luz. Mas ele não nos cegou, porque uma luz forte demais não clareia caminho, cega consciência. Por isso que nessa passagem, nessa lição, nós temos que trazer que para a nossa evolução, além da humildade e da simplicidade, é preciso desenvolver uns para com os outros a misericórdia, a indulgência. É preciso desenvolver clima de fraternidade, não de rivalidade, de exclusão. É preciso o quê? Construir pontes e destruir muros, uns para com os outros. Então, é de suma importância a compreensão disso, porque essas pontes também se iniciam por vezes no lar, que segundo Lacordaire, na revista Espírita do ano de 1865, no ano de agosto, esse espírito trará o codificador, que é ali no lar, na família nuclear, que a caridade se inicia. E lá fora é o último trajeto de cada criatura. Ele fez uma escala caritativa.
E é no lar que ele vai dizer que começa. Então, olha que importante. Jesus é modelo e guia para a evolução do ser. E esta evolução se inicia no lar. O lar é o núcleo reencarnatório de cada um de nós. É ali no lar que, entre amigos, desafetos, nós vamos construindo, alicerçando vínculos de simpatia e a bandeira do amor. É no lar. É claro que, por vezes, a convivência torna-se um tanto quanto dificultosa em um sentido estritamente psicológico. Para que não adoeçamos, é preciso colocar limites com amor. Com amor. Mas é no lar que a caridade, que o trabalho, que a indulgência, que a misericórdia, que a compaixão se inicia. Mas há uma lição mais potente, porque para evoluir é preciso não somente ter a virtude da humildade, é preciso não somente se esforçar para amar, é preciso também perdoar. No caminho do Gólgota, quando Jesus estava com o corpo todo ensanguentado devido às chibatadas, aos castigos que recebera, carregando aquela cruz tosca, pesada, o mestre, em uma determinada parte do momento, uma determinada parte daquele caminho, ele cai. E naquele momento, conta-nos Joana de Ângeles, na obra Vida Plena, no capítulo que se intitula Ser Feliz, Ser Grato, ela vai dizer que aquele homem que foi jogado ali para amparar o Cristo, o Cirineu, o homem de Cirenaica, aquele homem que foi compelido pelos soldados romanos a estar ali para ajudar Jesus a carregar a sua cruz em direção à morte, à crucificação, ao Gólgota. Aquele homem, quando Jesus sente o fardo de suas costas sendo atenuado, ele olha para trás e ele vê aquele homem. Conta Joana que Jesus expressou a sua gratidão naquele olhar, a gratidão do Cristo naquele olhar que ele direcionou aquele homem foi tão profunda que transformou a partir daquela encarnação e nas outras a vida daquele homem e de sua família. Isso é lindo. Isso é a gratidão. Jesus, olha só, ainda não terminou o ensinamento dele. Mas isso é no caminho para a cruz. No caminho do Gólgota. Ele ensinando que há muitas pessoas que nos ajudam a carregar as nossas cruzes. Sejam estas a perda de alguém que amamos. Sejam estas inúmeras adversidades materiais pelas quais passamos. Sejam estas incompreensões, perseguições. Sejam estas nossas dores físicas, sejam estas sintomas psicológicos. Há pessoas encarnadas, mas, sobretudo, desencarnadas, que nos ajudam a carregar as nossas cruzes. Cada um de nós temos a nossa cruz, mas jamais esqueçamos que há pessoas, há amigos nesta vida, há amigos no plano espiritual de outras vidas que nos ajudam a carregar. E que jamais sejamos cruz no caminho do outro, mas que sejamos o homem de Cirenaica. Que ajudemos no nosso lar, que ajudemos no centro espírita, que ajudemos no trabalho, que ajudemos em todos os locais, se porventura aparecer a possibilidade, a oportunidade. Que ajudemos a carregar, que ajudemos
aqueles que sofrem a carregarem a sua cruz. Não tomemos, porque ninguém pode tomar e caminhar pelo outro, mas podemos ajudar. Mas lá na cruz, além dele exaltar e tornar verídico aos olhos da humanidade a imortalidade da alma, ou seja, agora aquele ser que lhe é amado, você sabe que ele está à tua espera, mas acima de tudo que ele vive. Porque quando Jesus desce da cruz e aparece radiante e luminoso, primeiramente a Madalena e depois os apóstolos, ele proclama a imortalidade da alma. A vida para além dessa vida. Mas, acima de tudo, é uma lição muito profunda. Quando ele profere, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha que lindo. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ele não proferiu porque ele estava se sentindo ofendido, porque ele é um Cristo. Ele alcançou a perfeição relativa, mas ele proferiu para exemplificar mais um ensinamento. A de que mesmo na cruz é preciso perdoar aqueles que te colocaram ali. Por vezes somos crucificados de diversas formas, de diversas maneiras, em diversos locais, por inúmeras pessoas, por inúmeras ocasiões. Mas é preciso perdoar, porque o perdão que ofertamos ao outro é o perdão que possibilita o progresso, a evolução, a maturação espiritual do ser, que possibilita o germinar da consciência espiritual. E quando essa consciência nasce, a vida se amplia, a visão se dilata. Mas, sobretudo, é preciso perdoar, porque é um extremo gesto de alto amor. Perdoar aquele que nos feriu e perdoar a si mesmo quando erra. Não ser conivente, mas possibilitar a si mesmo, assim como Jesus possibilitou aquela mulher adúltera, quando nós adulterarmos, ou seja, nos equivocarmos, sabendo o que é o certo, mas fazendo o errado, é preciso se perdoar para que você possa se reajustar e seguir novamente os passos de Jesus. Porque os passos de Jesus são caminhos de fé, de esperança, de vida nova. Aquele que segue Jesus entende que a evolução do ser se opera, sim, neste mundo de provas e expiações que ascende agora para o mundo de regeneração. Neste período de transição planetária, todos nós também estamos em transição, no sentido de que estamos tendo esta possibilidade de sair do homem velho para ir em direção ao homem novo, cuja construção se efetiva por meio das virtudes. E estar com Jesus, estar nos passos dele, ter ele como modelo e guia, é entender que a tempestade pode vir, mas nós sempre iremos cantar. Cantar o quê? O hino da fé, o hino da alegria, o hino da verdade, o hino da esperança. Para finalizar, conta-se na obra Boa Nova, psicografia novamente do nosso querido Chico Xavier, Humberto de Campos, em espírito, nos trará, lá na última parte desta obra, aquela bela e imortal verdade que se encontra na mensagem que se intitula Maria. Então, Maria, olhando para o seu filho na cruz, ela não via aquele Jesus crucificado, aquele homem ensanguentado, ela via Jesus criança. Lembrava Maria, então, do primeiro choro de seu filho, do primeiro andar, do primeiro cair. Lembrava Maria que aquele seu filho tinha muito amor. Relembrava ela do quanto desse amor ele doou para aquelas pessoas aquebrantadas do coração, para aquelas pessoas perdidas. Relembrava ela
daquela criança que ele respeitava, que foi em sua vida esteio, sustento, base, carinho, amor. Ela olhava aquele homem na cruz, mas via dentro de si ainda o seu filho como criança. Passados alguns tempos, Maria fora morar com João, e nos momentos derradeiros, finais da morte que a aguardava, Maria já em estado de desdobramento, de emancipação, desvinculando-se da indumentária carnal, avista um homem que entra em seu quarto, ela que estava acamada, não conseguia mais andar, ele entra e começa a falar com uma propriedade. Aquele homem que estava com uma roupa rasgada, roupa de farrapo, mas Maria ainda reconhece a voz daquele homem. E ainda, conseguindo proferir poucas palavras, ela diz: és tu, meu filho? E ali estava Jesus em espírito dizendo a ela: sou eu, minha mãe. Venho em direção a ti, pois é da vontade de meu Pai que seja a rainha de meus anjos. Venho lhe buscar. E ele se ajoelha à sua mãe. Que gesto magnífico de amor, de gratidão. Mas quando Maria, prestes a dar o último suspiro, e quando assim é concretizado, o exército do Cristo angelical, formado por espíritos puros em clima de festa, vibrando, porque a rainha voltaria para o trono, ali lhe ofertaria muito amor, porque, curioso que, por mais que fossem espíritos angelicais que atingiram a perfeição relativa, de certo ainda precisavam de um colo de mãe. Quem nunca precisa, não é? Mas antes de ir para este trono celeste, para as altas esferas espirituais, Maria faz um pedido. Porque ela sabia que os cristãos estavam sofrendo, entrando nas arenas dos coliseus, presos nos calabouços. Ela queria, antes de ir, antes de alçar voo para as mais altas esferas, visitar estes corações encarnados. Os cristãos primitivos. As bases fortes do Evangelho. E quando ela chega num calabouço, num local que lá estavam vários cristãos presos, com medo, chorando, porque eles estavam com medo de morrer. Com medo de morrer. Porque eles sabiam que uma fera ia comer eles no Coliseu. Mas mesmo assim eles não renunciaram ao Cristo. Mas eles estavam com medo. Mas a fé o sustentava. E aí Maria chega em uma encarnada e ali de fato a inspira para que cantasse hinos de amor. E quando ela começa a cantar, aquela música toma todo aquele ambiente que estava com temor e revivifica a fé. E aí, nós temos as histórias dos cristãos sábios, loucos prometeus, que entravam nos coliseus de peito aberto, mas com a alma já junto a Cristo.
Estar com Cristo, evoluir por intermédio dele, é cantar por intermédio de nossas ações um eterno hino de amor. Para tanto, meus queridos amigos, que Jesus seja sempre a nós modelo e guia, e que Kardec seja sempre a chave para que possamos abrir esta porta com segurança. Muito obrigado pela noite de hoje e pelo carinho e acolhimento. Jefferson, meu amigo, quero te agradecer. Estou aqui de lado para te ver aqui na tela. Muito bom te rever. Faz um tempo já, né, que você fez a palestra para nós. E que bom que hoje você falou do nosso mestre, o Espírito mais luminoso que pisou sobre a Terra. Muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo carinho, pelo amor e parabéns pela obra que vocês sempre vêm aí executando com perseverança e fé. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus te abençoe na sua caminhada. Que você continue sendo exemplo através da escrita, da fala, da comunicação, né? Vivenciando os exemplos de Jesus. Ok? Um abraço para você e para toda a sua família. Que assim seja. Até a próxima. Bom, meus irmãos, depois destes ensinamentos, né, do nosso mestre Jesus, eu queria lembrar a vocês que esta palestra ela fica gravada, tá? No YouTube e no Facebook aqui do centro. Então, vocês podem acessar, quem quiser estudar novamente, né? Fazendo algum estudo, fica lá gravado para vocês assistirem, ok? A gente traz esse modelo híbrido, né? Porque ele foi um modelo que surgiu no pós-pandemia, e a gente teve oportunidade de ter esse contato com irmãos de outras casas espíritas, que não podem se locomover até aqui, né, de outros estados. Então, para nós é uma alegria muito grande. Eu sei que tem pessoas que talvez não gostam, não se adaptam a esse tipo, né, de palestra, mas a gente gostaria de manter esses irmãos conosco, porque eles não podem estar aqui, né? É muito difícil trazê-los de outro estado. E essa troca de conhecimento acerca da espiritualidade, né, o outro olhar, é muito importante para nós aqui. Então, durante o ano, a gente vai ter algumas palestras que serão nesse modelo, tá ok? Mas a gente sempre coloca lá no post, né, que o formato é híbrido, tá? Para vocês virem assistirem. O importante é estar aqui na Casa Espírita, porque, como eu disse, passando do portão, no primeiro passo adentro, o nosso tratamento já inicia, tá? Agora a gente vai fazer a nossa prece, nós vamos passar para o passe, tá? Que é a parte final da palestra, que é a transfusão de energia, tá ok? Então, quem quiser receber o passe, aí é só permanecer sentado. Não se esqueçam das águas, quem trouxe a água para energizar, porque tem irmãos que estão deixando a água ali. É bom que fica, o remédio amplia, né? Mas aí a gente fica sem tomar durante a semana. Então, lembrem da água no final, tá ok? Vamos fazer nossa prece, então. Agradecendo a Deus, em primeiro lugar, não é? O nosso Criador de todas as coisas. A Deus, conforme está no livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A Ele nós somos muito gratos pelo estudo da noite de hoje, acerca do Espírito mais luminoso que pisou sobre essa terra, Jesus, e que Ele, através dos seus benfeitores e mensageiros, possam aqui nessa noite trazer o remédio da sua farmácia, que irá aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos, que nos dará forças para nós continuarmos na nossa jornada evolutiva, rumando à nossa perfeição. Que Jesus nos envolva nesse momento em vibrações de luz, em vibrações amorosas, para que consigamos, através do nosso esforço, trabalharmos em nós as nossas imperfeições, que possamos reconhecer todos os dias quem somos e o que precisamos modificar para estarmos ao lado do Cristo. Que Ele nos abençoe aos encarnados e desencarnados e que possamos agora partir para a segunda parte dos trabalhos desta noite, dando graças a Deus e que assim seja.